palavra ao coração dos nossos irmãos, que se encontra na revelação de Apocalipse, capítulo de número 5, no versículo de número 1 a seguir. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz e dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Deus. Oramos por esta palavra. Bendito, maravilhoso Deus e Pai, a Ti, meu Deus, glorificamos e damos graça por essa oportunidade que nos és concedida. E está mais uma vez, Senhor, nesta rádio, esse lugar onde o Senhor tem falado poderosamente através da vida dos Teus servos. Que nesta manhã de sábado, meu Senhor, não venha a ser diferente. Que a Tua palavra, Pai, nesta manhã, ela venha cicatrizar a ferida. Que a Tua palavra, meu Senhor, nesta manhã, Pai, ela venha fluir, ela venha alcançar os enfermos. Que a Tua palavra, nesta manhã, Pai, ela vá de encontro com aquele que desanimou na fé, com aquele que está pensando em parar, com aquele que está pensando em largar, Senhor, o fardo. Que as Tuas mãos poderosas nesta manhã, Pai, possa alcançar, meu Senhor, todos aqueles que estão depressivos, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão pensando em desistir do chamado. Que a Tua palavra nesta manhã, Pai, como flecha, meu Senhor, vá de encontro ao coração desta pessoa agora, reativa a chamada, levanta o que caiu, meu Senhor, fortalece, meu Deus, o fraco, e alegra, meu Senhor, o entristecido, para a glória do Teu nome. Assim nós Te louvamos e Te agradecemos por esse início de programação, Pai. Toma minha vida nesta manhã e faz dela canal de bênção, para abençoar a vida dos que me ouvem por meio desta rádio. Permanece conosco e nos abençoa, no nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Querido, amados irmãos em Cristo, irmão André, forte abraço, meu amigão. Que Deus abençoe, filhão. Seja bem-vindo a esta programação, este programa que tem por nome Voz no Deserto. Programa este da Igreja Pentecostal Resgate da Ovelha Perdida, a qual eu sou o pastor presidente. E louvo a Deus por esta oportunidade. Querido, amados irmãos, estamos diante de uma palavra fiel e poderosa, digna de toda aceitação, diz a própria palavra. Querido, amados irmãos, eu que já li este livro, a revelação de Apocalipse, 68 vezes, passando por essas páginas deste livro tão simbólico, tão poderoso, tão temido por muitos que pregam a palavra de Cristo. Desculpe-me, mas não havia outra forma a qual eu pudesse entender este livro, se não passasse por suas páginas diversas vezes. E olhando para este capítulo de número 5, ele é bem diferente do capítulo de número 6. O capítulo de número 6 trata-se de juízo, do dia final, da hora derradeira. Mas o capítulo de número 5, queridos, ele anuncia algo que iria impactar esta terra. O capítulo de número 5, senhoras e senhores,
Ele representa sinais que indicaria e que diria a vinda do Messias sobre a terra. Ora, quando eu olho para este capítulo de número 5, a minha alma se alegra, o meu coração salta de alegria, porque é um capítulo que anuncia o Cordeiro vencendo a morte. É um capítulo que anuncia Cristo vencendo na terra, subindo para o trono da glória de Deus e dando continuidade ao número dos salvos. Olhando para esta palavra a qual nós lemos, aleluia, a Bíblia nos afirma porque tem uma separação entre os 7 selos, do capítulo 5 ao capítulo 6. Este capítulo de número 6, senhoras e senhores, é mais fácil de decidirmos, porque é um texto de juízo, aonde Deus pronuncia o julgamento da nação. Quando eu olho para esta palavra, todos nós sabemos que a Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhando para esta palavra, eu creio nisso e chego em uma conclusão, que o maior tratado, o maior feito do Senhor não foi ter criado o céu, não foi ter feito a terra, não foi ter dividido os espaços entre água e terra, não foi. O maior tratado, a maior criatividade de Deus foi ter feito ao homem a sua imagem e semelhança. Se tem uma coisa preciosa que Deus criou nesta terra, é eu e você. Olhando para esta palavra, querido, amados irmãos em Cristo, a criatividade do Senhor em ter feito o homem à sua imagem e semelhança, aleluia, eu sou esse homem, você é este homem que a Deus criou, sempre foi e sempre vejo, aleluia, que sempre tentou o homem até aqui se afastar da presença de Deus. A criação que a Deus amou em fazer, Deus dando da sua aparência para o homem. Pense comigo, você que está nesta programação, Deus fazendo o homem e dando a todos nós da sua imagem. Deus está dando a cada um de nós da sua aparência, mas o homem foge dele, o ser humano foge da presença do Senhor, e por este homem fugir da presença do Senhor, a palavra de Deus afirma que por certa feita Deus se arrepende de ter feito o homem, porque ele olha do céu e a Bíblia diz que é Cristo abrindo a boca, diz: não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Então, olhando para esta palavra, o homem prefere estar nas coisas do mundo, mas se ausenta das coisas do Pai. O homem prefere estar presente em todas as coisas do mundo, mas se ausenta das coisas do Pai. Isso aqui é doloroso, senhoras e senhores. Olhando para esta palavra, eu vejo que a humanidade desta última hora está vivendo estes preceitos. O povo prefere estar em tudo que o mundo oferece, menos naquilo que se diz Deus. Então, paradoxalmente falando, isso ouviu-se um silêncio no céu. Ora, olhando Deus para a terra e vendo que a sua criação se afasta dele, é possível, senhoras e senhores, que tenha nascido um desgosto, um desânimo num coração do próprio Deus em olhar a sua criatura na terra se afastando dele, se ausentando da sua presença. Olhando para esta palavra, diz a Bíblia que houve um silêncio
silêncio no céu por quase meia hora. Aleluia! Após a relutância de Deus para salvar o homem, senhoras e senhores, a preocupação e o amor do Pai para com o homem foi tão terrível que nós que conhecemos a Bíblia sabemos: o céu não é lugar de silêncio, o céu é lugar de adoração a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que tratando Deus a relutância, tramando Deus, arquitetando Deus, projetando Deus, algo com que salvaria o homem, houve um silêncio no céu. Aleluia! Um tempo trabalhador da dispensação da graça, a era da lei para o tempo da graça. É o amor de Deus para com o homem. Move-se os anos patriarcais, a lei, os homens falharam, todos falharam. Aleluia! O projeto de Deus falhou na terra. Aleluia! As portas foram fechadas. Senhoras e senhores, o ano patriarcal passou-se, o ser humano falhou, a criação do Senhor falhou lá no início. Aleluia! Lá no Bereshit, a criação falhou, Adão falhou no paraíso. Aí a palavra de Deus diz, no capítulo de número 8, tendo aberto 7 selos, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Foi um fenômeno. O céu se silenciou-se. Oh, glória a Deus! Mas o céu não é lugar de silêncio. O céu é lugar de alegria. O céu é lugar de adoração. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esta revelação, senhoras e senhores, chamada Apocalipse, que passa por 4 mãos, é escrita pelo Pai, que é o autor. O Pai passa para o Filho para o Espírito, e o Espírito para João. Oh, glória a Deus! Esta carta, senhoras e senhores, o autor dela é o próprio Pai. Quando João recebe a carta, oh, glória a Deus! Quando João é alertado em espírito, oh, glória a Deus, que aparta-se, abre a ele uma porta se abre. João também vê um trono, mas eu pergunto na Bíblia, porque houve-se um silêncio no céu por quase meia hora. João vê um trono ocupado, e o que está sobre o trono era semelhante à pedra de jaspe. O arco celeste cobria o trono. João diz que o céu é lugar de alegria, é lugar de adoração, porque João disse: lá eu vi 4 animais que estavam diante do trono, 4 seres viventes e 4 querubins, que olhando um para o outro adorava, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Senhoras e senhores, olhando para esta palavra hoje, há uma carência de homens e mulheres espirituais cheia da presença do Senhor. Há uma carência nesta última hora de pregadores espirituais. Há uma carência nesta última hora de adoradores espirituais. Há uma carência nesta última hora de levitas espirituais que adore no Espírito, que pregue no Espírito, que cante no Espírito. Oh, glória a Deus! Por isso, senhoras e senhores, olhando para isto, de feito a comparecer-se diante de uma adoração, pois o papel de todo crente é adorar ao Rei. O papel do pregador é pregar, o papel do adorador é adorar, o papel do levita é cantar,
Oh, glória a Deus. Pastor Cícero Negreiro, paz do Senhor, meu filho. Seja bem-vindo a esta programação. Oh, glória, olhando para isto, porque houve-se um silêncio no céu por quase meia hora. Oh, glória a Deus, pastor Cícero. A Bíblia Sagrada está dizendo, na revelação do Apocalipse, que houve-se um silêncio no céu por quase meia hora. Amado, queridos irmãos, porque houve-se um silêncio no céu, houve uma revelação. Oh, glória a Deus. Aleluia. A hermenêutica que nesta revelação nos apresenta, quando o céu está em silêncio, a revelação é: Deus entra na sala do seu trono para tratar o maior projeto teológico de todos os tempos. Ora, senhoras e senhores, quando o céu entra em silêncio, Deus se levanta do seu trono, entra na sala dele para tratar, para criar o maior projeto. Aleluia! E vai criar um projeto esculpido em 7 selos. Senhoras e senhores, quando Deus está criando a dispensação da graça, quando Deus está criando o projeto da salvação para a humanidade, Deus está esculpindo em 7 selos, e em cada selo, senhoras e senhores, Deus coloca um tópico. Olhando para isso, Deus me deu a revelação. Aleluia. Não porque eu sou um grande, ou ainda posso ser um grande pregador, não sou melhor que ninguém, não sou, mas procuro buscar as revelações dentro da palavra do eterno Deus. E olhando para esta palavra, senhoras e senhores, aleluia, Paulo disse que temos este tesouro em vaso de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus, é não de nós. Olhando para esta revelação do Apocalipse capítulo 5, aleluia, Deus entra no seu santuário, abre o primeiro selo, abrindo Deus o primeiro selo, o Senhor coloca um tópico. São 7 selos, 7 tópicos. Olhando para o primeiro selo que se abre, Deus abrindo o primeiro selo diz: o meu filho vai nascer de uma virgem. O primeiro selo se abre, Jesus vem. Isso aqui é palavra revelada. O primeiro selo se abriu, vem Cristo, aleluia, vem no projeto de salvação. Oh, coisa linda e maravilhosa para você que ouve esta programação. Se a terra, se Satanás está olhando para a humanidade e está dizendo perdeu, Deus está criando um tratado teológico na sala do seu trono. Deus está criando um projeto para salvar a humanidade. Deus está criando um projeto para levantar caído, para perdoar pecado, para chonderevácia e nível quando revábria. Deus está criando um tratado para libertar, para curar, para salvar. É este tratado que nos alcançou. Olhando para esta palavra, o primeiro selo se abre, Jesus vai nascer, unindo revábia. O primeiro selo se abre, está escrito: o meu filho vai nascer de uma virgem. Senhoras e senhores, nunca se ouviu falar que uma virgem concebesse. Pois muito bem, aleluia, se é o tratado do Pai, se é para salvar a humanidade, a virgem vai conceber, vai gerar, vai dar luz, Jesus vai nascer. Só que no primeiro selo, Jesus nasce atrás de uma cruz, na sombra de um madeiro.
é dele. Jesus está tomando as dores, Jesus está tomando o fardo da humanidade, Jesus está tomando as lutas, Jesus está tomando as guerras, Jesus está tomando a peleja. Quando Jesus está nascendo, atrás de uma cruz é Deus dizendo: ai, Dorevácia, a carga é minha, o sacrifício é meu, a peleja é minha. Orabahara, ele nasce atrás de uma sombra, de uma cruz que não é dele. A cruz é minha, segundo a história, a cruz é nossa. A cruz não era dele. Irmão Francisco Melo, seja bem-vindo, meu filho, a esta programação. Quando Deus está criando o tratado de salvação, parece que eu vejo a fúria de Satanás, porque o projeto de salvação não foi para o mais bonito, não foi para o empresário, não foi para o político, não foi para o prefeito, não foi para a humanidade. Por isso a raiva do diabo é que num tratado de salvação Deus inclui a humanidade. É maravilhoso saber que num tratado da salvação, na criatividade do Pai, é maravilhoso saber, senhoras e senhores, que é quando Deus está criando a dispensação da graça. Eu estava lá, você estava nos planos do Pai, você estava nos planos de Cristo, eu e você estava nos planos de Deus na criação. Eu estava lá. É por isso que o diabo não tem poder sobre a vossa vida, porque na criação do projeto de salvação nós estava lá. Aleluia. Aleluia, nós estava lá, pastor Cícero, nós estava lá, orei do revaço binagaia, ainda que nós estivesse atrás das grades, ainda que nós estivesse no crime, ainda que nós estivesse no tráfico, mas na criação, no tratado de salvação, na criatividade, no projeto de salvação, nós estava lá, aleluia. Sinto graça para pregar e para dizer para quem me ouve que a raiva do diabo é que você estava nos planos de Deus, você estava lá. Estava lá, nós estava lá. Aleluia. Senhoras e senhores, ele sabia que em Jerusalém, olhando para isto, senhoras e senhores, primeiro selo se abre e Jesus nasce atrás da sombra de um madeiro. Oh, glória a Deus, a cruz era nossa. Oh, glória a Deus, é minha, nunca foi dele a cruz, era nossa. Ele sabia que em Jerusalém tinha Pilatos, tinha Caifás, tinha Judas. Oh, glória a Deus, oh, glória, sabia que ia ser traído. Ele deixa o seu trono, ele aniquila a sua santidade, é introduzido no ventre de uma virgem e vem para esta terra para fazer história. Abre-se o segundo selo. Quando o segundo selo se abre, oh, glória a Deus, ele disse: o meu filho entrará no Getsemane. Queridos, senhoras e senhores, olhando para esta palavra me venha a revelação que a nossa salvação, oh, glória a Deus, foi conquistada lá no Getsemane. Ora, foi lá que Cristo viu tudo que iria acontecer, foi lá que Cristo viu a cruz, foi lá que Cristo viu. Aqui no Getsemane, senhoras e senhores, a noite agonizante, a Bíblia traduz como a noite da sua agonia. Foi a noite em que a alma de Cristo agonizou. Aleluia. Foi a noite mais perturbante, foi a noite mais amargante para Cristo. Foi a noite no Getsemane, olhando para esta palavra, aleluia.
aleluia, diz a história que Jesus, aleluia, foi ferido do lado com uma lança. Aqui Jesus vê nos Getsêmani, ele vê os soldados romanos, ele vê as algemas postas sobre os seus braços, aleluia, ele vê a coroa, ele vê a zorraia, uma espécie de chicote com 2 elementos, aleluia, na ponta com 3 elementos, perdão, na ponta da barra de madeira ou ferro era posto pontas de couro, nas pontas de couro 2 elementos chumbo, aleluia, e ossos de perna de carneiro, o chumbo para causar hematomas profundos, aleluia, os ossos de perna de carneiro como navalha era para cortar a pele ou a carne do acusado que estava sendo sacrificado e castigado. Olhando para esta palavra, a lança atinge o coração de Jesus, aleluia, e depois que ele fere o coração de Jesus, aleluia, ela desce a cerca de 2, aleluia, de 2 centímetros, aleluia, para baixo, entrando no perical de Cristo. A história nos afirma, senhoras e senhores, que é furando o perical de Jesus, o líquido do seu corpo começa a jorrar, misturado com sangue. Quando os soldados puxam a lança, sai o sangue, aleluia, o líquido do seu corpo sai misturado com sangue, extraindo e manchando todo o seu corpo. Porque é por isso que um clínico cirurgião por nome de Lucas, ele disse que Cristo sofreu fortes dores no Calvário, aleluia, mas ele está vendo tudo isso. Oh, glória a Deus. A história nos afirma que os capilares de Jesus Cristo, as veias menores de seu corpo foram rompidas. É possível, senhoras e senhores, que quando os soldados iriam desferir os chicotes e as chicotadas sobre o corpo do Messias, é possível que o Senhor fizesse tanta força no seu corpo para suportar o impacto do chicote, que a história conta que as suas veias embaixo do seu couro cabeludo foram rompidas, estouraram as veias menores de Cristo, causando uma dor terrível sobre o seu corpo. Oh, glória a Deus. Jesus agonia, a sua alma está agonizando, aleluia, o sofrimento pela angústia, suas veias são rompidas, aleluia. Dentro, a Bíblia Sagrada nos afirma que o suor do Senhor começa a esvair sobre o seu corpo, tudo por amor a nós, aleluia. A Bíblia Sagrada, a história nos afirma que é 2 polegadas cada ponta de espinho da coroa que é posta sobre a sua cabeça, entra e penetra no seu couro cabeludo, aleluia. Aquelas pontas perfurava o seu cérebro, o cerebelo, diz a história. Oh, glória a Deus. Olhando para isso, a Bíblia Sagrada nos afirma que a zorraia era um chicote que tinha 12 pontas de couro, com 2 elementos preciosos segundo a tradição judaica. Ora, o acusado tinha que ser ferido de forma cruel, para que ele fosse perdendo as suas forças lentamente, pois esse é um dos projetos de Satanás, que você vai perdendo as forças lentamente. Mas Deus tem uma palavra na minha boca para a tua vida nesta manhã. Não há zorraia, não há lança, não há coroa de espinho que vá te fazer parar. Não há. Orabarracho vinagarabadai, vidicomodorobriaceia. Olhando para isso, a nossa salvação ficou em jogo. Quando Jesus está vendo tudo isso no Getsêmani, Jesus tem tudo para parar
Olhe e aprenda isto, senhoras e senhores que estão nesta programação. Jesus tem tudo para parar. Jesus está vendo tudo no Getsemane. A nossa salvação está em jogo. Oh, glória a Deus. Aleluia. A nossa salvação entrou em jogo aqui. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Aleluia. Só que quando ele termina de falar isso, você apareceu lá. Oh, glória a Deus, que maravilha. Quando Cristo abriu a boca do biaço minagaia, passa de mim esse cálice, você apareceu lá. Eu apareci lá. É Cristo volta atrás e diz: não, que seja feito a tua vontade, não a minha. Aleluia. É Cristo dizendo: eu comecei sem cálice, mas se o cálice chegou, eu vou beber. É Deus tomando a minha boca para dizer para quem me ouve: a luta chegou, você pensa em parar. Os críticos se levantaram e você pensa parar. Diga para a luta: comecei sem luta, mas se a luta chegou, eu vou com luta. Comecei sem inimigo, mas se alguém se fez inimigo, eu vou para cima, vou adorar, vou continuar cantando, vou continuar pregando. Labarraço binagarabadagaia, vende que eu mandorobriaceia, chebinagarabahaya, e que eu mandorobriacia, xarabadagaia. Segundo selo, ele está no Getsemane. Aleluia. O terceiro selo se abre, senhoras e senhores. Aleluia. Aleluia. Quando o terceiro selo se abriu, amanhã seguinte, Jesus recebe 2 julgamentos. Um julgamento, aleluia, um julgamento civil e um julgamento religioso. Jesus é condenado. O quarto selo se abriu. Quando se abre o quarto selo, Jesus caminha com a cruz na chamada Via Dolorosa. Senhoras e senhores, quando o quarto selo se abriu, Jesus caminha sobre a chamada Via Dolorosa. Segundo os historiadores, diz que são 600 metros de extensão. Aleluia. Jesus vai com a cruz. Aleluia. Que não é dele. Segundo historiadores, diz que a distância de 600 metros, Jesus parou 14 vezes. Elohim do Revassia, que Deus se me dá garabahaya. 14 vezes Jesus parou na Via Dolorosa, mas sem falar. Aleluia, aleluia, sem falar, porque a Bíblia diz que é como um cordeiro. Ele foi para o matadouro sem murmurar, sem falar. Senhoras e senhores, há historiadores que diz que é quando Jesus parou a caminho do Gólgota, carregando madeiro. Muitas vozes Jesus ouvia. Oh, glória a Deus. Jesus ouvia a voz que dizia: para, larga a cruz, desiste, acabou para você. Parece que vejo Jesus parado e Satanás olhando e dizendo para a humanidade: acabou, a salvação foi interrompida. Mas de repente Satanás olha, lá e vai Jesus de novo. Ele é baixo, e na raiva do diabo é essa. É que você parou e o diabo disse: acabou. Quando ele pensou que não, você disse: eu vou de novo, eu canto de novo, eu adoro de novo, eu prego de novo, eu evangelizo de novo. Nuriabácia, Xarabadagarabahaya, Vidicomodorobriaceia. Jesus parou 14 vezes a caminho do Gólgota, na chamada Via Dolorosa. Mas as paradas de Jesus não foi para ficar. A parada de Cristo não foi para desistir. Não foi. Foi para recompor as forças. Foi para recompor as forças e caminhar. Caminha. Você está parado?
Não fique aí. Levante e vai. Levante e vá. Você está parado. Cadê você, levita? Você parou. Não fique sem cantar. Volte a cantar. Cadê você, adorador? Parou de adorar. Não fique sem adorar. Volte a adorar. Volte a adorar. Volte a adorar. Tantas vozes Jesus ouviu. Para, larga a cruz, desiste. Quarto selo se abre. Jesus caminha na chamada via dolorosa. É possível, senhoras e senhores, que quando o chicote batia, Jesus gemia. Oh glória, porque gemidos só são gemidos na terra, no céu é clamor. A Bíblia diz que o próprio Espírito diz: vocês não sabem orar como convém. Os Cristo falando, mas o Espírito intercede por vós com gemido inexprimível. Gemido no céu é palavra. Gemido na terra é gemido, mas gemidos no céu é palavra, é palavra, é palavra, é palavra. Urabaia subinagarabadagaia. Olhando para isto, aleluia, diz a Bíblia, que Jesus, vós não sabeis orar como convenha, mas o Espírito intercede. Talvez aqui tem alguém nesta programação que está dizendo: a cruz está pesada. Talvez tenha alguém nesta programação que está cercada de alguém para dizer: para, larga, não vai, não faz. Mas Deus está tomando a minha boca para dizer: você não vai parar. Porque se tem muito do teu lado para dizer para, Deus enviou um pregador nesta rádio para dizer: vai que dá certo. Harava subinagaia. Oh glória, a cruz é tão pesada, não dá para carregar assim. Se não der, meu filho, não tem problema. Você não está aguentando não, mas não é por falta de força que você vai parar. Deus está enviando Simão Cirineu para tomar essa cruz e dizer: parado você não fica, caído você não fica, levanta, vamos. Orabaixo binagaia, parado você não vai ficar. Tá pesada? Não é o peso dela que vai te fazer parar. O Simão Cirineu tá chegando por esta palavra para dizer: receba força, receba ânimo, receba alegria, receba paz, receba graça, receba unção. Meu Deus do céu, olha o que Deus revela aqui agora, é que já tem gente sendo tomada pela presença de Deus nesta programação. Seja tomado pela força divina, seja tomada pelo Espírito divino, seja chamado, seja tomado pela presença, pela presença, pela presença. Meu Deus do céu, tem gente falando em línguas estranhas na programação agora. Agora, Urabaço binagaia, Bidicomodorobriácia, Adoria mandou revácia, aleluia. A história da Bíblia nos afirma que a Jesus no Gólgota, aleluia, ele sofre 4 dores profundas, aleluia. Primeira dor, 4 dores específicas, sofre Deus, sofre Cristo no Calvário, aleluia. Jesus sofre, aleluia, dores físicas, dores morais, dores mentais e dores espirituais. São dores profundas, são dores, senhoras e senhores. Quando eu olho para esta palavra, aleluia, Jesus vai ser crucificado no 4º selo, e no 4º selo Jesus libera uma frase em aramaico. Ele abre a boca lá do Calvário do madeiro, abre a boca e diz: Tatelestai, consumado está. É Jesus abrindo a boca, senhoras e senhores, é Cristo abrindo a boca e dizendo: Pai, tá tudo pronto. Pai, tá pronto. Ele pode ser cheio, ela pode ser cheio. Ai, Dorevácia, Pai, tá pronto. O bandido hoje pode ser liberto.
o pecador pode levantar, o enfermo pode ser curado, o escravo pode ser livre. Isso aqui é lindo, isso aqui é maravilhoso. Jesus consumando todas as coisas no Calvário e dizendo: pronto está. Está tudo pronto. Olhando para esta palavra, senhoras e senhores, a história nos afirma: abre-se o quinto selo. Quando o quinto selo se abre, Jesus morre. E do Uriácia, Jesus entrega o seu espírito. A Bíblia diz que a natureza clamou, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. Oh, glória a Deus! No quinto selo, o sexto selo se abriu. Quando o sexto selo se abre, ele vai ser sepultado, como era a tradição do judaísmo. Aleluia! A palavra diz: nenhum dos seus discípulos acreditava na ressurreição. E eu descubro aqui uma coisa, aleluia, que nós cremos na ressurreição. Nós cremos que Cristo ressuscitou de entre os mortos. Mas como era de costume da tradição, ao terceiro dia Maria, cedo da manhã, se levanta. Aleluia, Maria foi levar perfume, especiaria, para jogar no corpo do Messias. Essa era a tradição. E ela vai a caminho do sepulcro pensando, mas quando ela chega, diz a história, que a pedra está removida. Ela é recepcionada por 2 teofânicos. Por que 2 anjos? Porque o Código Civil de Levítico diz que o testemunho de um pode ser falso, de 2 é verdadeiro. Oh, glória! Quando elas são recepcionadas por 2 teofânicos, eles dizem: o que fazem aqui? E elas dizem: buscamos o Cristo. O anjo diz: por que buscai o vivente no mundo dos mortos? Eis que ele não está aqui, mas ele reviveu, está vivo. Orabarraço binagaia. A raiva do diabo é que Cristo está vivo. E se ele está vivo, ele vive em mim, vive em você. A raiva do diabo é que Cristo viveu para viver em você. A raiva do diabo é que Cristo venceu para você também vencer. A raiva do diabo é que Cristo venceu para você também vencer. A história da Bíblia diz que após abrir o 7º selo, abre-se o 7º selo, se abre. Jesus sai da sepultura, passa 40 dias pregando para os discípulos. Por fim, diz a Bíblia que ele se apresenta a 500 dele. Ele libera um dos seus maiores tratados teológicos de toda a história da humanidade. Jesus se posiciona para o seu último sermão e ele abre a boca em João 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Eu os levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Senhoras e senhores, o lindo desta revelação é que, abrindo o 7º selo, após 40 dias nesta terra pregando para os discípulos, abre-se a palavra no Salmo de número 24. Abre a palavra em Salmo de número 24, versículo 7. Levantai-o, portas vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrai o Rei da Glória. Lei do Revassa, parece que ouço, senhoras e senhores, o anjo do lado de fora do céu gritando: levantai as cabeças, ó portas eternas, porque aí vem o Rei da Glória. Aleluia! Quem está do lado de dentro do céu abre a boca e diz: quem é este Rei da Glória? O anjo do lado de fora abre a boca e diz: é o Senhor, forte em batalha, poderoso em guerra, é Ele que está vindo. A raiva do diabo é que Jesus venceu. Jesus está vindo para tomar o livro da mão do que está sentado, desatar os seus selos e eu e você adorar.
Eu quero encerrar esta programação dizendo para quem me ouve: eu quero encerrar esta programação dizendo para quem me ouve: Jesus venceu, abriu 7 selos, Jesus ressuscita, sai de entre os mortos. Aí Jesus vai entrar no trono da glória do Pai para tomar o livro da mão do que está sentado, desatar os seus selos. E eu estou aqui, Satanás. Jesus morreu para me livrar do cativeiro. Satanás, Jesus morreu para quebrar a cadeia. Jesus morreu para ressuscitar a vida. Jesus morreu para levantar caído. Jesus morreu para curar enfermo. Jesus morreu para encher esse crente aí da sua glória. Seja cheio. Seja cheio, seja cheio, seja cheio da presença. Eu ministro aqui agora uma palavra de renovo para a tua vida. Você que pensa em parar, receba renovo agora. Você que pensa em desistir, receba renovo aí agora. Seja cheio da presença, seja cheio da presença. Vai quebrando as cadeias agora. Vai de encontro a esse homem que está no cárcere, que está atrás das grades. Vai de encontro com ele agora. Vai de encontro com esse homem que fracassou. Liberta ele das garras de Satanás agora. Eu ouço as correntes sendo quebradas nesta programação. As correntes estão sendo quebradas agora, demônios. Eu te repreendo deste lado, dessa família, da vida desse homem, da vida desta mulher. Cai por terra, cai por terra, cai por terra agora. Tem demônio perdendo a batalha. Tem obra de macumba sendo arrancada na programação agora. Macumba, feitiçaria, trabalho na encruzilhada, ereva, subinagaia, seja desfeito agora, seja desfeito agora, orabarra, subinagarabadagaia, seja desfeito toda obra de demônio, toda obra de Satanás cai por terra agora. Seja tomado pela presença agora, seja tomado pela presença agora. Que Deus em Cristo abençoe e tome posse desta palavra. Querido, amados irmãos, eu quero deixar um recado a todos. Estou encerrando a programação, temos 2 minutos apenas, mas eu quero deixar um recado a todos os nossos irmãos em Cristo. Sábado nós estamos de volta e eu vou estar botando um propósito no grupo da programação. Se você quiser fazer parte deste programa, você quiser ser um Simão, nós vamos estar criando um projeto aí no grupo. Eu vou estar botando no grupo após sair da rádio. Se você abraçar esta causa, nós vamos estar em uma outra programação ao decorrer da semana. E Deus irá abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Aqui, queridos, eu encerro esta programação agradecendo todos os irmãos em Cristo, todos que estão na programação conosco todos os sábados. Continuo, querido, na Rádio Boas Novas, tem outras programações que irão abençoar a sua vida ainda mais. Que Deus em Cristo os abençoe. Quero mandar um alô aqui para o nosso irmão Adriano. Logo mais à noite nós estamos aí, filhão, em nome de Jesus Cristo, para cultuarmos ao Senhor, nosso Deus. E amanhã, o nosso templo sede, o nosso humilde templo sede em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os nossos ministros, né? Todos os pregadores do Evangelho de Cristo, todos os adoradores, todos os mensageiros, aqueles que transmitem a mensagem de Cristo, sejam abençoados em nome de Jesus. Jesus venceu por nós. Toma posse desta palavra e seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, meu filho. Vamos Guaraná. Dê aí. Fresca aqui. Aí. Deus abençoe. Vai tomar a pasta toda? Não, tá bom, meu filho. Só para